noite, irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Mais uma semana estamos aqui reunidos no nome do Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, para anunciar a palavra dele, aquilo que ele tem para nós, para a nossa vida essa noite. Eu peço a você que abra a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, que fica no Novo Testamento, e nós vamos iniciar por um versículo do capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Depois a gente vai tomar a palavra da pregação mesmo, que é Atos, capítulo 3, tá bom? Em Atos 1, versículo 8 diz o seguinte: Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Então, o Senhor disse para os apóstolos isso antes de ascender ao céu. Foi a última aparição de Jesus para os apóstolos depois da sua ressurreição. E ele diz para nós hoje: E descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Sereis minhas testemunhas em casa, no trabalho, pelo telefone, pelo WhatsApp. Seremos testemunhas porque recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. Amém? E a gente pode ir para a palavra da pregação, que está em Atos capítulo 3, a cura do coxo. Em outras traduções pode estar a cura do paralítico. A partir do versículo 1, capítulo 3. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona, ou às 3 da tarde. Nisso levavam um homem que era coxo de nascença, e que punham todos os dias à porta do templo, chamado Formosa, para que pedisse esmola aos que ali entravam. Quando ele viu Pedro e João, e que iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro olhou nos olhos dele, assim como João, e lhe disse: Olha para nós. Ele os olhou com toda atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos dele se firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo, e encheram-se de espanto pelo que tinha acontecido. Como ele, o antigo coxo, se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos chegou perto deles, chamado Pórtico de Salomão. A gente vai agora para o versículo 16. Em virtude da fé no nome de Jesus, foi que esse mesmo nome consolidou as pernas deste homem, que vedes. Foi a fé em Jesus que lhe deu a cura perfeita, à vista de todos vós, disse Pedro para aquela multidão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando o Senhor nos deu essa palavra para que nós meditássemos no dia de hoje, até durante essa semana, ficou alguns pontos muito claros nessa pregação, o que Deus queria dizer para vocês, para nós. Em primeiro lugar, que a cura e a libertação do seu povo é desejo do coração de Deus. É desejo do coração de Deus nos salvar nessa noite. Salvar não só de situações perigosas, como muitas vezes a gente coloca, de grandes livramentos, mas nos salvar da tristeza, nos salvar do desânimo, nos salvar da apatia, nesse período especialmente que a gente está vivendo esse isolamento, que a gente está sendo obrigado a estar dentro de casa para se proteger e proteger quem está à nossa volta. Então, nesse período, o Senhor diz que Ele quer nos salvar, nos curar e nos libertar. Mas, além disso, a exemplo do que aconteceu com esses três personagens, Pedro e João, apóstolos de Jesus, e o coxo, que, como a palavra diz, era
coxo de nascença, ele já nasceu com essa paralisia nas pernas. E todos os dias, desde que nasceu, desde que se conhece por gente, aquele homem era levado por alguém para a porta do templo. Ele não entrava, ele nunca tinha entrado no templo. Por que eu posso te afirmar isso? Porque na época de Jesus tinha uma lei judaica chamada lei do impuro e do impuro e puro. Então era considerado perante os judeus uma pessoa pura aquela que nascia sem nenhum defeito físico, sem nenhum defeito mental, né? Sem nenhuma deficiência. Para eles eram considerados pessoas puras. E quem nascia com alguma deficiência física ou mental, para aquela população, né, para aquela cultura, para a cultura judaica, era considerada uma pessoa impura. E uma pessoa impura não poderia entrar no templo de maneira alguma. Então esse homem, a história desses personagens se misturam por intenções diferentes a princípio. Pedro e João foram ao templo com a intenção de orar. Era um costume deles estarem no templo para orar. E isso continuou depois que Jesus partiu para o céu, né? E aquele homem ia todos os dias ao templo para mendigar, pedir esmola, só que ele não podia entrar no templo. Para vocês terem uma ideia, quem já foi em Aparecida do Norte, né, no Santuário da Mãe Aparecida, tem aquele grande pátio ali na frente, né, depois tem aqueles arcos, e depois dos arcos é que tem a entrada para o centro da igreja, né? Então quem já teve Aparecida sabe que é assim a estrutura, né, daquele local. Vamos como se Aparecida fosse o templo de Jerusalém. Aqueles que eram coxos, que eram enfermos, que eram doentes, pedintes, eles não poderiam passar do pátio. Era proibido para eles, eles sabiam que eles não poderiam entrar. Então, homens e mulheres que nascessem com alguma deficiência, seja lá qual fosse, da mínima à mais grave, eles não poderiam entrar no templo. Só as pessoas sem nenhuma deficiência poderiam entrar. Então, a partir dessa cura, a partir do momento em que Pedro olha para ele, que João olha para aquele homem, Pedro ainda rebate, ainda fala, afirma, olha para nós, né? Essa questão do olhar para aquele que é servo de Deus, para aquele que é de Jesus, é muito marcante. A gente precisa construir mesmo essa questão de olhar para o outro, de se importar com o outro, como eles fizeram. Esse homem estava todos os dias mendigando, mas quantos olhares esse homem recebeu? Quantas pessoas davam a esmola por obrigação, jogavam as moedas, nem olhavam, provavelmente muitos davam a esmola, se fossem ao templo todos os dias, talvez até desse esmola com muita frequência, mas quem parou para olhar aquele homem? Quem parou para olhar a deficiência não só do corpo, mas a deficiência de amor que ele tinha, de ser olhado? Então, quando Pedro fala para ele, aqui no versículo 4, Pedro olhou nos olhos dele, assim também como João, e lhe disse, olha para nós. Esse foi o primeiro grande impacto para aquele homem, ao dar de cara com Pedro e João. Aquele homem que não era olhado, que não tinha importância para aquela sociedade preconceituosa e discriminatória como era, de leis rudes, de leis que expeliam, que marginalizavam os menores, os mais fracos. E Pedro tem, em contrapartida, uma atitude completamente diferente. Ele vai na contramão de tudo aquilo que era costume. Os judeus tinham um costume, eles estavam obedecendo a lei do puro e do impuro. Os judeus não estavam quebrando a lei fazendo isso, mas Pedro quebrou a lei. Pedro foi além da lei que escravizava, a lei que marginaliza as pessoas. E olhou nos olhos dele e pediu, aquele homem estava tão acostumado a não ser olhado, que Pedro mais uma vez falou, olha para nós. Provavelmente aquele homem vivia o tempo inteiro de cabeça baixa, humilhado. E Pedro, por misericórdia, por estar cheio do Espírito Santo, tinha acabado de acontecer Pentecostes para a vida daqueles homens. No capítulo 2 está tudo isso relatado para nós. Eles estavam cheios do Espírito Santo, querendo anunciar Jesus e falar do amor de Jesus para todas as pessoas. Eles não escolhiam, não tinham distinção para quem falar. Eles falavam a partir do momento que o Espírito Santo inspirava o coração deles. E naquele dia ali, era o dia da graça, era a hora da graça, era o Kairos para aquele homem. E Pedro olhou nos olhos dele, como diz aqui no versículo 4,
pediu para que ele olhasse com atenção, e lá no versículo 6 vai dizer, Pedro disse, outro verbo para a gente tão comum, falar com as pessoas. Ninguém falava com aquele homem. Ninguém que atravessava aquele templo dia e noite, noite e dia, ninguém falava, ninguém dirigia uma palavra, nem ele poderia dirigir uma palavra a ninguém, era proibido. Então ele vivia em total isolamento, total. Pedro olhou, Pedro falou com ele, Pedro tocou. A palavra diz que Pedro segurou ele pela mão. Tocar naquele que era tido como impuro para aquela sociedade era também se tornar impuro. Para a sociedade daquela época, Pedro também estaria se tornando impuro porque tocou nele, porque ele era impuro, de acordo com as leis, né, judaicas. E Pedro, mais uma vez, quebrou essa barreira da lei, imposta por essa lei, e pegou naquele homem e ajudou ele a se levantar, trouxe dignidade para aquele homem. E a palavra diz aqui, tudo que está na Bíblia precisa ser muito bem avaliado. Precisa ser estudado, não está aqui à toa. E o versículo 7 fala, tomando pela mão direita, levantou e imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram. De um salto, ele se pôs de pé e andava. E entrou com eles no templo. Pela primeira vez, aquele homem pôde entrar no templo. Pela primeira vez, aquele homem que passou a vida inteira no pátio, vendo pessoas entrando e saindo, pôde contemplar, pôde orar dentro do templo. E a palavra diz que ele foi andando, saltando e louvando a Deus. Para ele não foi só a cura física, que lógico foi muito importante para ele sair daquela situação de mendigância que ele vivia, claro. Mas a cura foi de dentro para fora. Deus nunca faz a obra pela metade, Deus faz a obra por completo, sempre por completo. Deus devolveu a ele, a partir do testemunho, do amor de Pedro e de João, a dignidade de filho, de ser humano que aquele homem tinha perdido. Não que tinha perdido, mas estava sufocada diante de uma lei tão repressora como aquela. E isso que o Senhor fala para nós hoje, a partir da experiência que Pedro e João tiveram com Jesus. Quando ele fala, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Por que eles poderiam falar aquilo? Por que eles puderam falar aquilo? Porque eles experimentaram o amor de Deus. Eles presenciaram curas e milagres. Eles presenciaram a cura e a libertação neles mesmos. Eles sabiam em nome de quem que eles proclamavam aquela cura e pedindo para aquele homem levantar. Num Deus que é todo poderoso, que pode todas as coisas, que não há mal, que não há tempestade, que não há nada que sucumbe, nada que pare o amor de Deus por nós. Foi em nome dessa experiência de fé que esses homens viveram 3 anos com Jesus. Jesus começou a sua vida pública de anúncio do reino aos 30 anos e morreu aos 33. Então foram 3 anos que eles caminharam com Jesus, que eles viram os milagres que Jesus fez. Alguns estão aqui, mas muitos não estão, não caberia num livro a quantidade de experiência e milagre que aqueles homens viveram. Mas a partir dessa experiência viva, a partir dessa experiência alimentada diariamente pela oração, pelo batismo no Espírito Santo, esses homens puderam ser canal de Deus para o coxo, para o ex-coxo, não é mais coxo. Então é isso que o Senhor quer de nós, a partir da experiência que você tem como cristão, como católico, como participante de missa, como participante de grupo de oração, a experiência que você já teve com Deus, o que você pode fazer, como você pode auxiliar Deus para que Ele chegue ao coração de outras pessoas, para que a cura, para que a libertação, para que a salvação chegue na vida de outras pessoas. Talvez a gente se pergunte, mas nesse período de quarentena, de isolamento, que a gente não pode ver ninguém, nem na igreja a gente está podendo ir, o telefone. Pega o telefone e liga para alguém. Se você, dependendo da quantidade de pessoas que moram na sua casa, quantas pessoas não estão conversando, mesmo em isolamento? Quantas vezes fica cada um num cômodo, no celular, na televisão?
Então, a partir de nós, a partir dessa experiência, do testemunho de vida, de conversão de Pedro e João, do que através do sim deles, como através do sim deles chegou a salvação para esse homem que mendigava a sua vida inteira uma esmola. Ele mendigava esmola. E tem muitas pessoas entre nós mendigando a esmola do carinho, a esmola da atenção. Você parar para escutar. Às vezes a gente nem precisa falar. A gente só precisa deixar o outro falar, se abrir. Às vezes a gente não tem paciência para ouvir o outro, para escutar o lamento do outro. Ou quando o outro começa a falar, você fala, eu também passei por isso, 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 isso. O seu problema é sempre maior que o do outro. A gente sempre tende a aumentar o nosso problema e diminuir o do outro. Aumentar a nossa dor e diminuir a dor do outro. É uma tendência do ser humano isso. Então que a gente possa olhar para dentro de nós, fazer uma reflexão sincera. A partir da experiência que eu já tive com Deus. Quantas coisas Deus já te mostrou nesse período de caminhada que você tem? Quantas coisas você já viveu com Deus, no seu relacionamento com Deus? E o que eu posso fazer em prol do reino de Deus a partir dessa experiência? Porque esses homens fizeram muita coisa. Os apóstolos fizeram muita coisa, por isso nós estamos aqui hoje. Foi a partir da experiência deles que depois de séculos, de anos e anos e anos, hoje nós estamos aqui podendo anunciar a palavra. Foi a coragem desses homens. E o Senhor pede isso de nós, Ele quer salvar a todos. É desejo do coração de Deus salvar a todos. Mas o Senhor se faz precisar de nós, da nossa experiência de salvação. Eu primeiro fui salva e hoje eu sou instrumento de salvação para outros. E aqueles que foram, Jesus chegou para eles através de você, eles salvos vão salvar outros e outros e a gente vai multiplicando. Há uma multiplicação exagerada daquilo que é mal, de notícias ruins, de sentimentos ruins. E muitas vezes nós somos esses multiplicadores. Se alguém te liga, se você por acaso vai na rua e encontra alguém, essa pandemia tá muito difícil, eu tô com muito medo, eu tô desesperado, eu não sei mais o que fazer, mais o que pensar. E a gente começa a multiplicar aquilo que não deve multiplicar. Existe, é uma realidade essa pandemia e o caos que ela está trazendo na área da saúde e na área financeira, sim. Mas muito maior é o amor de Deus. Muito maior é aquilo que Deus pode fazer e quer fazer através de nós na vida do outro. Então seja luz, seja canal de bênção, seja canal de salvação. Em primeiro lugar para aquele que está dentro da sua casa. Para aquele que talvez está desesperado e nem fala nada. Você sabe exatamente o que passa no coração do seu filho, do seu marido, da sua esposa, dos pais, dos avós, dos vizinhos que você pode ligar, daqueles que estão mais próximos de você. A gente não conhece o coração do outro, só Deus conhece, mas a gente pode contribuir para que a salvação chegue ao coração do outro, a salvação do medo, a salvação da tristeza, a salvação da discórdia por causa do estresse que a gente vive. Muitas famílias estão sendo dilaceradas por conta da falta do olhar, da falta do falar, da falta de levantar o outro, levantar a alegria do outro. Então o Senhor pede para nós hoje, é desejo do coração de Deus, que o nosso coração, que já passou pela experiência de salvação, se coloque à disposição de Deus para salvar outras pessoas. Se você não consegue salvar ninguém falando, porque tem vergonha ainda, peça ao Espírito Santo para ir quebrando isso dentro de você, mas salve pelo menos orando. Quantas pessoas, quantas situações precisando de oração. Tenha coragem de colocar o seu joelho no chão pelo menos 15 minutos. Se não puder ser o joelho, ore de pé, uma postura de combatente, clamando a Deus. São muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas doentes, muitas pessoas desesperadas, doentes emocionalmente por causa dessa pandemia. Não só porque contraíram o vírus, são muitos também, mas tem outros que contraíram outros vírus, do medo, do desamor, de desespero, da depressão. Pessoas que têm depressão controlada e que agora estão vendo a sua depressão se alargando, aumentando. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que Deus
quer contar conosco para salvar outras pessoas. É desejo do coração de Deus que nenhum de seus filhos se percam. Mas é preciso que nós, cristãos, católicos, membros da Renovação Carismática Católica, presentes no grupo de oração semanalmente, que nós façamos a nossa parte, assim como Pedro e João fizeram. Quem fez o milagre foi Jesus, não foram eles. Mas a graça passou por eles e alcançou aquele homem. E é isso que deseja o coração de Jesus para nós hoje, que nós sejamos abertos à graça de Deus. E a gente volta lá para finalizar no versículo 16, no finalzinho do versículo. Foi a fé em Jesus, a fé do paralítico? Não, a fé deles dois. O paralítico estava ali pronto para receber uma esmola, não para receber a cura. Era a esmola que ele queria. Mas o coração de Pedro e João, empurrado pelo Espírito Santo, queria muito mais que uma esmola. A esmola faria com que aquele homem voltasse mais uma vez para o templo. O dar esmola não seria o suficiente. Para aquele homem, talvez fosse o bastante uma esmola, uma quantidade de esmola por dia para comprar o pão, comprar o que desse para comer, para que no dia seguinte aquele círculo vicioso continuasse. Ele ficava indo e voltando no círculo vicioso. Mas Pedro e João, Deus, através de Pedro e João, tinha uma outra história escrita para aquele homem. A esmola não era mais o suficiente para ele. Ele precisava da cura de dentro para fora, para sair daquele estado de miserável, como financeiramente, emocionalmente, afetivamente. Deus curou ele por completo. A cura foi perfeita, como diz aqui no versículo 16. Foi a fé em Jesus que lhe deu àquele homem a cura perfeita à vista de todos. Então, que nós possamos hoje, como cristãos, como cristãs, fazer a nossa parte, nos colocarmos em oração e em missão por aqueles que hoje necessitam sair da mendigância. Muitos precisam sair da mendigância do amor. Vamos dar o nosso ouvido, olhar. Talvez você tenha que olhar para uma videochamada, para um parente seu, para um amigo, que seja. Mas olhe, ligue para uma videochamada, veja o rosto da pessoa, olhe nos olhos, diga que você está com ele, que você está em oração, pergunte como está. O isolamento é presencial, mas é preciso que o nosso coração esteja ligado, unidos em oração. Que o nosso coração, o Espírito Santo, seja dócil às tuas ordens, aos teus direcionamentos. Que o nosso coração nessa noite, através da tua presença, Espírito Santo, possa ser convencido da necessidade de se colocar como instrumento de salvação, da tua salvação para os nossos irmãos, daqueles que hoje necessitam dessa salvação. Dá-nos a graça de olharmos com amor, de falarmos com amor, de darmos de volta a dignidade para aqueles que perderam. Espírito Santo nos ensina tudo o que nós precisamos fazer, a forma como temos que fazer, Espírito Santo. Somos ainda muito pequenos, muito falhos, muito frágeis, mas eu sei que Tu vens em socorro. Jesus nos deixou o Paráclito, que és Tu, o Consolador, o Educador da nossa vida, das nossas almas. Por isso nós Te pedimos, vem transformar o nosso coração, muitas vezes egoísta. Muitas vezes olhamos só para dentro de nós mesmos, para os nossos problemas, para as nossas aflições. Dá-nos a graça de vermos além daquilo que os nossos olhos humanos hoje podem ver e olharmos a dor do outro. E a partir de nós, assim como aconteceu com Pedro e João, Senhor, que a salvação que Jesus tem para a humanidade possa acolher a cada coração que nós conhecemos. A começar em nós, Senhor. Vai quebrando aquilo que é frio, aquilo que é mau, aquilo que é triste dentro de nós. Todas as sementes ruins que estão dentro de nós, Senhor Deus, que elas sejam ressecadas e que as sementes boas possam germinar. Dá-nos essa graça a cada dia, Espírito Santo. Que a cura dos nossos irmãos seja perfeita, porque a nossa fé vem de Ti. A começar em nós a Tua obra de salvação no mundo, Senhor. A começar em nós a Tua obra de salvação na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. A começar em nós, Senhor.
a começar em mim. Quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Bendito e louvado seja, Senhor Deus, por mais uma noite. Bendito e louvado seja por cada irmão que vai ouvir essa pregação, por tudo aquilo que tu já estás fazendo, Senhor Deus, nas nossas vidas. Nós te louvamos e te bendizemos pelo teu amor, pela tua salvação que já chegou até nós. Bendito seja por todas as experiências de cura e libertação que já vivemos, Senhor, e por isso somos capazes de multiplicar isso em teu nome. Bendito e adorado seja para sempre o teu santo nome, Deus da nossa vida. Bendito seja. E consagramos a Nossa Senhora toda a nossa disposição em sermos instrumento de salvação, da salvação de Deus para outras pessoas. Intercede por nós, Mãe, para que não fraquejemos diante das tempestades, diante das dificuldades, mas que, mesmo em frente ao caos, permaneçamos com o nosso coração firmes no Teu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém.